Você já ouviu falar da poderosa rainha africana que enviou seu servo para adorar em Jerusalém? A Bíblia fala dela em poucas palavras, mas seu legado ecoa por séculos. Conheça a história da rainha de Candace, uma mulher de autoridade, fé e influência, que teve papel crucial na expansão do Evangelho na África. Na verdade, a rainha de Candace não é mencionada diretamente pelo nome na Bíblia, mas sim o seu oficial, o eunuco etíope, em Atos 8, versículo 27. Levantou-se Filipe e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a Jerusalém para adorar. Ou seja, Candace não é um nome próprio, mas um título dinástico das rainhas da Núbia antiga Etiópia da dinastia meroítica da região de Cuxi. Mas ainda assim, podemos construir uma narrativa poderosa e fiel, com base bíblica, histórica e espiritual, imaginando a figura da rainha Candace, que enviou seu oficial à adoração em Jerusalém e que provavelmente foi impactada pela sua conversão ao cristianismo. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, a curtir, comenta e compartilhar, ativando o sininho das notificações para que não perca nenhum dos conteúdos. Também comente se está gostando e como está sendo abençoado por Deus através dessas abnegadas mulheres inspiradoras da Bíblia Sagrada. A história bíblica frequentemente se concentra em reis, sacerdotes, profetas e apóstolos. Mas às vezes, em poucos versículos, encontramos figuras misteriosas e grandiosas que nos desafiam a olhar além da superfície. É o caso da rainha de Candace, governante dos etíopes, mencionada brevemente em Atos 8, mas que desperta grande interesse espiritual e histórico. Embora a narrativa foque em seu eunuco, um alto oficial de confiança, o fato de ele ser enviado por ela, com autoridade e liberdade para ir a Jerusalém adorar, revela muito sobre o caráter dessa rainha. Ela governava com sabedoria, cultivava a fé e tinha influência que ultrapassava as fronteiras de sua nação. Ela não apenas liderava um império poderoso da África antiga, mas também buscava o Deus verdadeiro. Nesta jornada, vamos imaginar com base bíblica e histórica a vida dessa mulher majestosa, sua fé silenciosa, sua influência espiritual e o que aconteceu quando seu servo voltou transformado após o encontro com Filipe no deserto. A história da rainha de Candace nos ensina que o trono mais poderoso é aquele que se curva diante de Deus. Em Atos 8, versículo 26 a 40, encontramos o relato do evangelista Filipe sendo levado pelo Espírito até um deserto, onde encontra um eunuco etíope oficial de Candace, rainha dos etíopes, que retornava de Jerusalém. Ele lia o profeta Isaías e Filipe lhe explicou o evangelho. Após a explicação, o eunuco é batizado ali mesmo. Isso marca a entrada do evangelho no continente africano. Candace era um título real dado às rainhas reinantes da região da Núbia, atual Sudão, onde mulheres exerciam poder absoluto. Esses reinos, como o de Meroé, tinham forte estrutura matriarcal e as rainhas comandavam o exército, a economia e a religião. Eram politicamente sábias e espiritualmente reverentes. O fato de a rainha permitir ou enviar seu oficial em missão religiosa a Jerusalém indica uma reverência ao Deus de Israel. Quando ele retorna convertido, levando consigo o Evangelho, ela se torna, mesmo indiretamente, uma das primeiras monarcas a ter contato com o cristianismo. Candace. A rainha entre os reis da África. O sol ardente do deserto do Saara banhava os palácios de Meroé, capital do antigo reino de Cuxi, com luz dourada. Ali, às margens do Nilo, reinava Candace, título dado às poderosas rainhas-mães que governavam a Etiópia antiga com sabedoria, autoridade e respeito. Ela não era apenas uma figura simbólica ao lado de reis, ela era o próprio poder real. Em um mundo dominado por homens, Candace se destacava como uma mulher soberana, estrategista, diplomata e guerreira. Seus tronos eram cercados por conselheiros,
generais e sacerdotes, mas também por escribas que liam e copiavam textos sagrados. Candace havia herdado uma nação rica em cultura, ferro, ouro e conhecimento, e fez de seu reinado uma era de estabilidade e glória. Era respeitada dentro e fora das fronteiras do reino, temida por adversários e reverenciada por seu povo. Apesar da grandiosidade, havia algo mais que dominava seu coração: a busca por Deus. Embora envolta em rituais religiosos locais, Candace demonstrava profundo interesse pelo monoteísmo dos judeus, admirando sua reverência ao Deus invisível, justo e eterno. Ela ouvira falar do templo em Jerusalém, dos rolos sagrados dos profetas e de um povo que, mesmo sob dominação romana, se mantinha fiel ao seu Deus. Foi por isso que ela autorizou, talvez, até ordenou que um de seus principais oficiais, um eunuco fiel e erudito, viajasse até Jerusalém. Ele era o superintendente de seu tesouro, alguém de absoluta confiança. Sua missão era adorar, aprender, buscar e trazer respostas. Candace queria mais do que rituais, queria a verdade. Na corte de Meroé, todos sabiam da jornada espiritual do eunuco. Era uma expedição não apenas diplomática ou religiosa, mas pessoal. Candace via naquela busca uma oportunidade divina. Ela não podia deixar o trono, mas seu coração estava voltado para o Deus dos céus. Sua humildade diante do sagrado a tornava maior que qualquer coroa ou exército. Na história bíblica, não lemos suas palavras, mas seus atos falam alto. Ao enviar alguém para buscar a Deus, Candace mostrou que o verdadeiro trono é aquele que se curva diante do Altíssimo. Ela não precisava estar no Templo de Jerusalém para ser alcançada por Deus, pois quando há fome espiritual, o céu sempre responde. O emissário do reino e o encontro com a palavra viva. A caravana real seguia lentamente pelos caminhos poeirentos que ligavam Jerusalém à Etiópia. No centro, em uma carruagem ornamentada, viajava o eunuco, tesoureiro-mor da rainha Candace. Seu semblante era sereno, mas seus olhos buscavam respostas. Trazia consigo um rolo do profeta Isaías, comprado em Jerusalém, e um coração cheio de perguntas não respondidas. A visita ao templo havia sido reverente, mas algo ainda lhe faltava. Ele havia adorado com os lábios, mas ansiava por adorar com entendimento. Enquanto lia em voz baixa as palavras proféticas, foi levado como ovelha ao matadouro. Não compreendia a quem se referiam. Seria o profeta falando de si? Ou de outro? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Foi então que surgiu no caminho um homem simples, de olhar penetrante e coração cheio da presença de Deus. Seu nome era Filipe, enviado pelo Espírito do Senhor especialmente para aquele momento. Aproximou-se da carruagem e perguntou ao eunuco: "Entendes o que lês?" E com humildade o oficial respondeu: "Como poderei entender se alguém não me explicar?" Filipe subiu à carruagem e, com grande paixão e clareza, começou a explicar as Escrituras. Falou de Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Mostrou como Isaías anunciava a obra redentora do Filho de Deus, que foi rejeitado, ferido, mas que ressuscitou ao terceiro dia. A revelação caiu como chuva sobre terra seca. Os olhos do eunuco se abriram, seu coração se incendiou. Enquanto seguiam caminho, encontraram um lugar com água. Com um brilho nos olhos, o eunuco disse: "Eis aqui água, que impede que eu seja batizado?" E ali mesmo, em pleno deserto, o tesoureiro real da rainha Candace foi mergulhado nas águas e levantado como novo homem, agora discípulo de Cristo. O Espírito arrebatou Filipe, mas o eunuco seguiu sua jornada cheio de alegria. Ele não apenas carregava o rolo de Isaías, mas agora levava dentro de si o Espírito do Deus vivo, e com ele levava o Evangelho de volta para sua terra. Um novo capítulo se iniciava não apenas em sua vida, mas no próprio reino da rainha. Candace havia enviado um servo, mas receberia um missionário. A fé estava cruzando fronteiras. A África, pela primeira vez na narrativa cristã,
Era tocada pelo poder transformador do Evangelho, a rainha que recebeu boas novas. Enquanto a caravana real se aproximava dos portões dourados de Meroé, o coração do eunuco palpitava com um fervor que ele nunca havia experimentado. Já não era apenas um tesoureiro retornando de uma missão religiosa. Agora, ele era um homem transformado, portador da mais importante notícia que sua nação poderia ouvir. O Messias havia vindo e seu nome era Jesus. Do alto de seu palácio, a rainha Candace aguardava. Havia dias que observava o horizonte, ansiando pelo retorno do seu oficial de confiança. Ela sabia que ele traria rolos sagrados, relíquias e talvez novos ritos. Mas não esperava o que realmente viria. Um relato vivo da experiência com o Deus verdadeiro. Quando o eunuco entrou no salão real, seus olhos brilhavam com convicção e reverência. Ele prostrou-se diante da rainha como era costume, mas sua alma se prostrava diante do Senhor. E então, com voz firme e cheia de vida, ele contou tudo. A leitura do rolo de Isaías, o encontro com o homem chamado Filipe, o batismo nas águas e o fogo que agora ardia dentro de seu peito. Candace ouviu em silêncio, seus olhos fixos no relato, suas mãos entrelaçadas sobre o colo. Ao final, ela não fez perguntas. Apenas levantou-se de seu trono, deu alguns passos à frente e disse com doçura e autoridade: "Este Deus é digno de adoração." Foi assim que a semente do Evangelho chegou ao coração da África, não por meio de guerras, nem por imposições, mas por meio de uma mulher sedenta por verdade e um servo que encontrou a vida no caminho de volta. Candace poderia ter se fechado à nova fé. Poderia ter considerado as palavras do eunuco uma afronta aos cultos antigos. Mas ela discerniu o mover do Deus verdadeiro. Historiadores e estudiosos acreditam que a Etiópia foi um dos primeiros países a abraçar o cristianismo e é possível que tudo tenha começado ali com uma rainha que decidiu ouvir a voz de Deus por meio do testemunho de um servo fiel. Em uma época em que o evangelho ainda era desconhecido por muitos povos, Candace tornou-se um canal para que a luz de Cristo brilhasse nas terras africanas. Na história bíblica, o nome da rainha não é revelado apenas o título, mas o impacto de sua fé ecoa até hoje. O fruto de um coração que busca a Deus. Após aquele dia marcante em que ouviu o testemunho do seu oficial, a rainha Candace não voltou a ser a mesma. Seu coração, antes envolto em tradições e protocolos religiosos, passou a pulsar com o desejo de conhecer mais sobre o Deus de Israel e sobre o Cristo ressuscitado. O palácio, que antes ecoava cânticos aos deuses da fertilidade e da guerra, agora era permeado por orações e cânticos de adoração ao Deus vivo. Candace mandou copiar o rolo de Isaías que o eunuco trouxera e criou espaços de leitura e meditação em sua corte. Convidava sábios, sacerdotes e servidores para ouvirem sobre a nova fé. A mensagem não era de imposição, mas de transformação. Era impossível negar a mudança no semblante do eunuco e nos frutos de sua fé humildade, sabedoria e uma paz que excedia todo entendimento. A rainha começou a reorganizar seu reinado com base nos princípios do reino de Deus. A justiça passou a ser aplicada com misericórdia, os pobres começaram a ser amparados com compaixão e os órfãos e viúvas passaram a ser protegidos com zelo. Não era apenas uma fé pessoal, mas uma fé que impactava o povo. Muitos dos membros da corte ficaram inicialmente confusos. Como uma rainha poderosa poderia se curvar diante de um deus estrangeiro? Mas logo perceberam que essa devoção não diminuía sua autoridade, a engrandecia. Ela se tornava mais sábia, mais sensível, mais firme em decisões importantes. Era como se a sabedoria do alto estivesse repousando sobre ela. Historiadores relatam que, nos séculos seguintes, o cristianismo floresceu na região da Etiópia e do Sudão, sendo uma das formas mais antigas e puras da fé cristã fora de Israel. Isso pode ter tido origem naquele simples gesto de fé de Candace em crer no testemunho de seu servo e permitir que o evangelho moldasse sua nação.
Não sabemos se a rainha chegou a viajar para Jerusalém ou conhecer outros discípulos, mas sabemos que seu coração buscou a Deus com sinceridade, e como está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. E ela o encontrou no testemunho de um servo, na leitura de um pergaminho e na entrega silenciosa de uma alma real ao Rei dos Reis. Uma rainha, um reino, um legado eterno. Os anos se passaram, e o nome de Candace ecoou pelos desertos, rios e montanhas da antiga Etiópia, não apenas como uma soberana, mas como uma mulher que ousou crer no invisível e construir seu reinado sobre a rocha eterna. O evangelho que chegara discretamente pelas mãos de um servo fiel, agora moldava uma cultura, influenciava costumes e iluminava caminhos por gerações. Aquela que um dia governara com cetro de ouro, agora governava com sabedoria do alto. Ela entendia que, por mais que os tronos da terra fossem importantes, apenas o trono de Deus era eterno. Sua liderança não era mais motivada por estratégias humanas, mas pela palavra viva que transformava corações. Candace tornou-se uma figura de reverência entre seu povo. Era conhecida como a rainha que servia a um rei maior, e sua postura humildemente firme diante do novo Deus provocou uma revolução espiritual. A corte, antes marcada por rituais vazios, passou a experimentar reuniões de oração, jejuns e cânticos. Nobres e servos oravam juntos. Não havia mais distinção entre quem carregava uma coroa e quem carregava uma vasilha. Todos eram vistos como filhos de Deus. As crianças cresceram ouvindo o nome de Jesus nos corredores do palácio. Os mercados ecoavam histórias dos profetas, dos apóstolos e do Messias crucificado. A palavra, que antes parecia distante e reservada aos israelitas, agora era o pão que alimentava multidões em solo africano. Tudo por causa da decisão de uma mulher que teve ouvidos sensíveis e coração aberto. Embora os relatos bíblicos não se estendam à sua vida, após o retorno do eunuco, o fruto de sua fé foi plantado em terreno fértil. A Etiópia se tornou um dos primeiros territórios cristãos fora do mundo judaico. A Igreja Ortodoxa etíope guarda até hoje tradições milenares que remontam à fé daqueles primeiros dias. O legado da rainha Candace é mais do que histórico, ele é profético. Ele mostra que Deus pode usar mulheres em posições de autoridade para transformar nações, quando elas se submetem a Ele. Mostra que a fé verdadeira transcende fronteiras, culturas e títulos, e nos ensina que muitas vezes os maiores avivamentos começam com pequenos encontros. Um homem lendo um pergaminho, um coração sedento por verdade, uma rainha disposta a ouvir. Vejamos poderosas lições de vida cristã da história da rainha de Candace. Primeiro, Deus alcança corações em qualquer lugar do mundo. A história da rainha de Candace revela que Deus não está limitado a uma geografia ou cultura. Mesmo em um reino distante como a Etiópia, o Senhor moveu céus e terra para que sua palavra chegasse a uma mulher influente. Isso mostra que nenhuma distância impede o agir de Deus. Segundo, mulheres em autoridade podem ser instrumentos de transformação espiritual. Candace, uma rainha, poderia ter ignorado o testemunho de seu oficial. No entanto, ela se abriu ao Evangelho e permitiu que isso influenciasse sua liderança. Uma mulher temente a Deus, em posição de comando, pode impactar sua casa, sua igreja e até sua nação. Terceiro, a humildade diante da verdade é o início de grandes mudanças. Apesar de sua posição real, Candace ouviu, aprendeu e se rendeu à verdade de Deus. Isso nos ensina que, quanto mais alto estamos, maior deve ser nossa humildade diante do Senhor. Quarto, o testemunho de uma vida transformada tem poder evangelístico. Foi o testemunho do eunuco, seu servo, que despertou na rainha o interesse pelo Evangelho. Nossas atitudes e palavras
podem tocar o coração de pessoas que jamais entrariam em uma igreja. Um testemunho coerente é uma semente viva. Quinto, a fé deve ultrapassar a esfera pessoal e alcançar o coletivo. Candace não guardou a fé para si. Ela permitiu que a transformação espiritual alcançasse sua corte, seus servos e o próprio funcionamento do reino. A verdadeira fé se espalha, influencia e gera frutos públicos. Sexto, a palavra de Deus tem o poder de mudar destinos. O simples rolo de Isaías nas mãos do eunuco se tornou um instrumento de conversão, transformação e avivamento. A Bíblia continua sendo a chave para tocar corações e mudar histórias. Certo? A liderança espiritual não anula a autoridade, ela a potencializa. Candace não perdeu sua coroa ao se render a Cristo, ela se tornou mais sábia, mais justa, mais completa. Quando nos submetemos ao Senhor, Ele nos levanta com mais autoridade para liderar. Orville. Deus valoriza os que o buscam com sinceridade. Mesmo fora de Israel, a busca sincera de Candace foi recompensada com entendimento, revelação e legado. Deus honra corações que o buscam em espírito e em verdade. Oremos para que o reino de Deus viva em nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, hoje nos colocamos diante de Ti em reverência, gratos pela vida e pelo legado da Rainha de Candace. Obrigado por nos mostrar, através de sua história, que o Teu amor alcança até os confins da terra, que a Tua palavra jamais volta vazia e que a fé verdadeira rompe barreiras de cultura, idioma e posição social. Pai, assim como Candace se abriu para o Teu mover através do testemunho de um servo fiel, queremos Te pedir, dá-nos ouvidos sensíveis e corações humildes para percebermos quando o Senhor fala. Que não estejamos tão ocupados com o trono que construímos a ponto de ignorarmos o Teu reino eterno. Que possamos reconhecer Tua voz mesmo quando ela vem de maneira simples, como um pergaminho lido em uma carruagem ou uma palavra sussurrada em meio ao silêncio. Senhor, que aprendamos com essa mulher a usar a autoridade que nos deste com sabedoria, justiça e temor do Senhor. Que, como ela, possamos influenciar nossas casas, famílias, igrejas e comunidades com os valores do Teu reino. Dá-nos coragem para sermos instrumentos de transformação onde estivermos, mesmo que seja em ambientes distantes da fé, porque sabemos que a Tua luz pode brilhar em qualquer escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com propósito e a deixar um legado espiritual que ecoe por gerações. Que nossos filhos e os filhos deles sejam impactados pela verdade que semeamos hoje. Que os céus testemunhem o nosso compromisso contigo, assim como o céu um dia testemunhou o encontro entre aquele eunuco e o Teu servo Filipe. Que a nossa fé não seja superficial nem ocasional, mas firme, profunda e inabalável. Que cada um que nos vê possa dizer, ali está alguém que serve a um rei maior. Como a rainha Candace, queremos ser marcados não apenas pelo ouro da terra, mas pela glória do céu. Em nome de Jesus Cristo, o Messias prometido e Salvador de todos os povos, oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui mais uma história inspiradora no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ser edificado. Você é muito bem-vindo aqui. Este espaço é feito para espalhar a luz da Palavra de Deus e ecoar virtudes que transformam vidas. Não se esqueça de curtir, comentar aqui embaixo o que mais te chamou a atenção na jornada da Rainha Candace. E se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para receber as próximas histórias de mulheres que marcaram a Bíblia com fé, coragem e sabedoria. Que o Senhor te abençoe com discernimento, fé viva e autoridade espiritual, assim como fez com aquela mulher poderosa e temente a Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, graça e virtude sobre a sua vida.